Salve, galera. Boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui começando a live sobre a campanha da raiva. Vou só aguardar 30 segundinhos. A doutora Flávia e a doutora Jandira já estão entrando aqui com a gente já vai começar. A live está lotada. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Estamos com 160 pessoas na live agora. Valeu mesmo. Muito contente. Elas já estão entrando, a gente já começa. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Dá um feedback para mim só sobre o som, por favor. Se vocês estão conseguindo ouvir. O som tá legal? Deixa eu refazer o convite para a doutora Flávia e para a doutora Jandira. Eu acho que agora o som tá legal. Ah, ótimo, valeu. Vamos só aguardar elas entrarem e a gente já começa já. Cara, que legal. A gente tá em 150 pessoas na live. Vixe, tô feliz pra caramba. Boa noite, galera. Que legal que vocês estão acompanhando aqui. Ô, brigadão, obrigado. Conteúdo eu faço para vocês e que legal que vocês gostam. Ó, eu vou estar acompanhando tudo o máximo possível no chat, tá? Se escapar alguma pergunta, faz de novo. A gente tem um roteirinho de algumas perguntas que a galera foi mandando já pra gente, mas se tiver alguma dúvida diferente, vai colocando, tá? Deixa eu só resolver um probleminha aqui que as especialistas não estão conseguindo entrar na nossa live. Só um minutinho. Vou fazer o convite novamente. Olá, Ei, tudo bem? vai, boa noite, tudo bem? Tudo bem? É porque eu ainda não tinha conseguido receber, agora que eu recebi seu convite. Eu vou. Para mim é um prazer enorme estar com você, falar com você, eu tenho te acompanhado, viu? Muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço demais o convite para participar da campanha, agradeço demais o convite para participar da live. Eu acho que é um assunto extremamente importante, uma doença importante dessa, e que é cheia de mitos e cheia de dúvidas, né? E eu acho que é bem legal a gente ter esse momento para esclarecer e para poder tirar a dúvida da galera aqui que acompanha o canal e que é conscientizar. Eu acho que o caminho é esse, né? Conscientizar para mais gente saber de como funciona direito. Então, muito obrigado. Obrigadão. Isso mesmo. Acho que todo trabalho que educa, né, ele é extremamente importante para nós. A população precisa tanto desse acesso. Hoje, com toda a tecnologia, o acesso podendo chegar a tanta gente como não chegava antes, né? No começo, por exemplo, no meu começo de profissão, o treinamento tinha que ser cara a cara, senão não conseguia, né? Então, hoje, toda essa facilidade ajuda muito e a gente precisa trabalhar muito com a educação da nossa população. Com certeza. Eu estou fazendo o convite para a doutora Jandira participar, mas parece que ela não está conseguindo entrar. Eu sou Jandira, é a Flávia, você tem que mandar para a Flávia. Ai, Porque ela não estava conseguindo entrar pelo Insta da SBIM e eu que estou entrando. E você tem que mandar o convite para ela, para a Flávia. Eu sou Jandira. Desculpa, é porque o briefing que me Sem passaram problema. foi... mas trocou eu não de tenho... última hora. Teria que mandar o convite para o Insta particular dela, é isso? Ou pelo da sociedade? Isso, pelo particular dela. Então, só um minutinho. Flávia Bravo aí, ó. Flávia Bravo 8. Flávia, você consegue pedir para participar da live? Aí eu autorizo por aqui e ver se dá certo.
Flávia? Vou ver se eu consigo falar com ela. Mas... Só um minutinho, pessoal, que a gente já está resolvendo aqui. Já vai começar já. Só mais um pouquinho, que já já ela chega. E tudo é muita novidade, né? Então, às vezes, a gente fica com um pouquinho de dificuldade. Sem problema. A gente vai resolvendo por aqui mesmo, é rapidinho. A gente está com bastante gente na live, ó. A gente está com quase 150 pessoas na live. Tá bem legal. Olha que bacana, que bom. A galera tá bem engajada aqui, tá querendo saber. Aqui, ó, vou aceitar a doutora Flávia agora. Vamos ver se ela consegue entrar. Doutora, faz o pedido de novo, porque eu enviei e deu como recusado. Deu certo de fazer o pedido para ingressar, mas a hora que eu enviei a... Aqui, ó, vou aceitar de novo, ó, só um minuto. Vamos ver se agora dá certo. Foi. Oi, Pronto. gente. Oi, Jandira, querida. Oi, Pido. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, prazer. Bom, então agora estamos todos aqui. Acho que a gente pode começar, né? Podemos. Isso mesmo. Vamos lá. Tá. Então, eu acho que para a gente começar, a gente pode começar com uma pergunta básica, que é o que é a raiva? O que é a doença raiva? Para a gente começar a esclarecer legal para quem está assistindo a gente. Quer falar, Jandira? Pode falar, Flávia. Então, você chegou atrasada, agora vai ser a primeira a responder. Eu não estou atrasada, não. Estava aqui há um tempão. Mas vamos lá. A raiva é uma doença viral. Ela é um vírus que causa, é um vírus que gosta, que a gente chama que tem o tropismo pelo sistema nervoso. Ele pode viver em animais, mamíferos e em humanos. Então, ele é transmitido para os humanos através dos animais, desses mamíferos, que ao morderem, ao arranharem, ou eles, se a saliva deles entra em contato com algum ferimento, né? Porque aí tem aquela que a gente chama de solução de continuidade, né? Que entra mais na pele, esse vírus consegue chegar nas nossas terminações nervosas, ele se multiplica e ele caminha pelo sistema nervoso, podendo chegar até o cérebro, e aí causa a doença raiva, que é bastante grave. A quase totalidade das pessoas acaba morrendo de raiva, mas a gente tem um tempo de proteger aí até que o vírus chegue no sistema nervoso central, que é a importância do que a gente está falando aqui agora, né? Então, eu vou até adiantar uma pergunta, já aproveitando o gancho da resposta. O vírus, ele tem como via de acesso o sistema nervoso, não é corrente sanguínea. Porque foi uma pergunta que apareceu para mim quando eu coloquei que ia ter a live, e a galera já começou a mandar algumas perguntas e eu fui selecionando. E aí, uma das perguntas que mais surgiu tem a necessidade do vírus ter o contato com a corrente sanguínea ou é outro tipo de via? Ele tem contato, né? Na hora que ele morde ou ele lambe, ele tem contato, mas o caminho que ele faz nas terminações nervosas, a gente tem que lembrar que a gente é repleto de terminação nervosa, né? A gente tem o tato, os nervos da dor. Então, aonde tem ali sangue abaixo da pele, você vai achar terminação nervosa. A transmissão é diferente de outras doenças em que o sangue ali, através das artérias e tal, distribui. Aqui não é assim. Ele acha o caminho dele direto pelo sistema nervoso.
até Ah, chegar no legal. cérebro. Legal. Inclusive, pode causar, né? Quando causa ferimento, a gente tem chamado ferimentos mais profundos ou mais Isso. leves. Sai sangue, muitas vezes, conforme o acidente, há até uma laceração, né? É um ferimento tão enorme. Então, muito cuidado é o que a gente fala, e aí nós temos, não sei se está aí em algum dos questionamentos, quais são as primeiras atitudes, o que eu devo fazer imediatamente, um que a gente chama de acidente rábico, né? Quando tem uma mordedura, lambedura ou arranhadura. O que eu devo fazer? Não sei se você está com essa pergunta, Com mas eu acho que certeza. aí a gente É vai uma das caminhando, né, Encaixa. Flávio? Isso. Isso. Encaixa. Bom, a gente tem muito aquela coisa que a gente aprende desde pequenininho que raiva está associada com morcego, ou raiva está associada com cachorro. E aí a gente esquece um pouco da ideia de mamífero de maneira geral, né? Então, é só morcego ou só cachorro que consegue fazer essa transmissão do vírus para a gente? Ou existem outros mamíferos que podem fazer, ou mamíferos de maneira geral podem fazer essa transmissão? Então, grande parte, mas não todos os mamíferos. Então, é importante, inclusive, a gente lembrar dos mamíferos de criação, né? Vaca, boi, cavalo, eles são mamíferos que podem adoecer, eles são tão vítimas quanto a gente, né? Eles adoecem e acabam, num acidente, conseguindo transmitir para a gente. Alguns mamíferos, o gato também, mas alguns não. E isso é importante também a gente deixar claro aqui, porque é comum, né? Procurar ajuda quando tem ou uma arranhadura de um rato, de um coelho. Esses mamíferos não transmitem. O porquinho da Índia, esses não transmitem. Mas o gato, cachorro, gado de criação, né? Animal de criação de um modo geral. Os morcegos, né? Que hoje em dia, aqui no Brasil, como a gente tem um controle melhor da raiva animal, é diferente de outros lugares do mundo, onde a raiva transmitida por cachorro ainda é muito importante. Hoje a gente se preocupa. Não são... E também a gente não pode pensar que são aqueles os morcegos vampiros, não. Na verdade, existem morcegos que se alimentam de frutas, e que eles são importantes, né, na ecologia, no ecossistema, mas eles, eventualmente, também podem pegar raiva, né? Sim. Acho que um alerta sobre esses mamíferos, Pedro, uma coisa que acontece muito, por exemplo, os mamíferos de área rural, uma vaca, olha, a vaca está engasgada, aí o trabalhador põe a mão dentro da boca da vaca para desengasgá-la, porque a sensação que ele tem. Então, aí nesse caso, você imagina, a gente, por qualquer motivo, está com um machucadinho na mão, né? Esse trabalhador rural pode ter muito. E você, quando a gente pensa que polpa digital, por exemplo, a nossa mão, nós temos muitas terminações nervosas, que é o tropismo, que a Flávia falou, do vírus. Então, esse é um cuidado extremo, não se pode colocar a mão num animal que está parecendo engasgado sem ter uma proteção. E não é uma luva cirúrgica, uma luva assim, é aquela luva grossa mesmo, para não ter um risco maior de estar furada, qualquer coisa, ter um risco maior, né, da pessoa se infectar através daquele socorro que foi prestar ao animal. Então, por isso a gente tem, né, os animais na área rural, pensar muito. Hoje a gente tem muito vírus da raiva transmitida por morcego, nós controlamos a questão do cão e do gato, né, a Flávia acabou de dizer isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, só para a gente arrematar, a raiva normalmente ela vai ser transmitida pela arranhadura ou pela mordedura. Mas no caso da lambedura, se essa lambedura acontecer numa pele sã, sem ferimento, existe o risco da transmissão ou necessariamente precisa ter um ferimento na pele para poder proporcionar a entrada desse vírus? Precisa ter um ferimento, mas a gente tem que lembrar também das mucosas, né? Porque Sim. a mucosa, ela absorve muito fácil. Então, olho, você pode estar com a lambedura numa mão íntegra, aí você coça o seu olho, você põe a mão na sua boca, aí você aumenta o risco de, tendo um vírus ali, ele conseguir atingir suas terminações nervosas, né? Ah, legal.
E qual que é o período de incubação desse vírus? É muito variável. A gente tem relato de até 6 meses na literatura. Então, nunca, isso é importante porque nunca é tarde para procurar ajuda. Eu sofri o acidente hoje, já tem 2 dias, 1 semana, não tem problema. Vai procurar o serviço de saúde mais próximo para avaliar se há indicação, né? Pode ser um animal conhecido, cachorro que você mora em casa, que você está vigiando, mas de qualquer maneira tem que procurar ajuda. E o período de incubação é muito variável, depende também do local onde aconteceu o acidente, né? Mãos, como a Jandira falou, ela é mais perto do cérebro e tem muita inervação, mas a gente não pode jurar qual é o período de incubação. Em torno de 7 dias já podem começar, a partir disso, a ter alguns sintomas, mas pode demorar mais tempo ainda. Então, a partir de um acidente de risco, não tem aquele desespero de já procurar 10 minutos, 20 minutos depois do acidente, já procurar o serviço. Dá para... se o acidente de risco foi à noite, eu tenho ali uma margenzinha de procurar ajuda no outro dia cedo. Eu não preciso ter esse desespero todo de ir na hora, né? O mais cedo possível é sempre indicado. Mas... Além do que, né, Flávia, existe uma coisa que se deve ser feita imediatamente, que é a lavagem do local, com água corrente e sabão, né? Porque o vírus, o sabão, ele destrói, né, o vírus por conta de ser mais gorduroso, né? Então, você tem essa chance de já diminuir. Nessa atitude sua, imediata, você já diminui muito o risco, tá? Aí procura. Foi à noite, não tem jeito, eu moro em algum lugar meio difícil, moro na área rural. Será que então agora eu já vou lavar bastante mesmo, com água e sabão, vou lavar bastante, né? De repente a mão, por exemplo. E amanhã de manhã eu vou ao posto de saúde mais perto e vou pedir ao profissional que faça uma avaliação do meu acidente. O que é que a gente tem que pensar? Tem que avaliar todo o contexto do que ocorreu. Eu queria só deixar claro, mais uma vez, que a gente chama de acidente, tá? Que pode ser a mordedura, arranhadura ou a lambedura, qualquer coisa. Então, o profissional vai avaliar o contexto. Olha, é o cachorro do meu vizinho, eu fui brincar com ele, tirei a vasilha de comida, ele me avançou. Então, na verdade, esse animal eu vou avaliar. Ele te avançou, pegou a sua perna, tal, mas assim, talvez você precisa de vacina? Pode ser. Você precisa de soro e vacina? Pode ser. Ou nós só vamos observar esse animal. Então, o profissional avalia tudo. Se o animal te atacou naturalmente, te atacou porque você, né, mexeu de alguma forma, né? Eu estava ontem discutindo com uma unidade aqui, um hospital, o caso de um gato de rua que ele teve um acidente e que foi bem pesado, mas a pessoa mexeu com esse animal na rua. Ela foi mexer e levantou. Então, assim, não tem como eu observar. Como é que eu vou observar um gato de rua? Eu não consigo, né? Agora, e a gente então lembra, não mexa com animais que você não conhece. E isso é mais uma forma de prevenção. Para eu me prevenir do acidente, eu posso evitar o acidente, evitar que ele aconteça. Né? Irritar cachorro, né? Você está brincando, mas está irritando. O cachorro e o gato, ele me mordeu por isso. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. Mas a lavagem das mãos, com água corrente e sabão, o da mão, do braço, da perna, onde for o acidente ou a lambedura, é fundamental. Isso é imediato. Então, e o povo que mora na roça, as crianças têm que tomar cuidado, porque às vezes aparecem esses cachorros do mato, essas raposinhas, e eles vão brincar. Isso é um risco enorme, né? Porque é animal silvestre, que a gente não tem como saber, não estão vacinados.
e é uma coisa que os pais de quem mora, né, em área rural, que tem proximidade com esses animais, porco do mato, essas coisas, as crianças têm que ser orientadas também a não brincar com esses bichos. Então, a ideia de acidente de risco, quem vai determinar se aquilo foi ou não um acidente de risco é o profissional de saúde quando ele for procurado. Exatamente. Exatamente. Ele vai avaliar onde foi a mordida, o grau da mordida, o tipo de animal, se é possível, né, ter alguma informação, o comportamento do animal antes, né, do acidente, como a gente chama, e aí ele vai analisar o grau de risco para determinar qual é a melhor conduta de proteção para a pessoa. Ótimo. Então, o ideal é sempre procurar o serviço de saúde. Sim. Ótimo. E uma pergunta que surgiu bastante, a vacina, né, que acho que é o que mais gera dúvida. Quando é que ela é indicada? É anterior ao acidente? É posterior? Como é que funciona a ideia da vacina? Então, a vacina da raiva ela não é indicada como essas outras vacinas dos calendários da criança, do adulto, do adolescente, preventivamente. O grau de risco não justifica você colocar na rotina uma vacina dessas, que além do que a gente teria que ver, acompanhar a duração de eficácia dela, porque se já tiver passado muito tempo, eu teria que vacinar de novo. Então, ela é sempre encarada da seguinte maneira: ela é pós-exposição, que a gente chama, em caso de acidente. E pré-exposição, que aí sim a gente tem que, além de vacinar, se possível, acompanhar com exame de sangue para ver se a pessoa está protegida ou vacinar periodicamente, mas pessoas que se expõem constantemente ao risco. E aí vai tratador de animal, de zoológico, veterinários, quem trabalha com esse tipo de trabalho que fica na selva e que faz vigilância de animais silvestres em parques de animais selvagens, né, que tem muitos, essas pessoas devem fazer a pré-exposição, que a gente chama. Então, é um esquema diferente e que eles... o ideal é que você faça sorologia, faça o exame de sangue para verificar se eles estão protegidos ou não periodicamente, fazer reforço quando necessitar. Se não há possibilidade, pelo menos a gente já sabe que eles tomaram, e aí a conduta também, em caso de acidente, vai ser diferente, porque algum estímulo da vacina eles já tiveram. Ah, sim. E tanto a pré quanto a vacina de pré e pós-exposição, qual que é o tempo de duração dela no corpo? Aí a gente não tem dados muito seguros sobre isso. Mas, em princípio, existem alguns trabalhos que mostram duração de alguns anos, mas isso é muito pessoal. Uma pessoa que se expõe ao risco constantemente, ela precisa ter certeza que ela está protegida. A gente não pode contar, muitas vezes, com essa... mesmo vacinado, eventualmente a gente ainda faz o soro em caso de acidente, sim, né? Entendi. Mesmo a pessoa estando vacinada, e a depender do grau do acidente ali, né? E quando você está fora do Brasil, isso é uma coisa interessante. As condutas têm que respeitar muito a conduta de cada país. Então, existem alguns países, por exemplo, Angola é um país de risco. Eles têm, inclusive, surtos nas cidades transmitidas por cachorro. Quando eles sabem que a pessoa já tomou o esquema de pré-exposição, eles completam com mais algumas doses e, a depender do risco do acidente, eles ainda fazem o soro, mas eles consideram, mesmo sem sorologia. Então, tudo isso faz muita diferença. Se você vai fazer uma viagem, que você vai ter contato com morcego, vai viajar em caverna, essas expedições que acontecem, você vai fazer a profilaxia pré-exposição. Se tiver um acidente, parte dali, porque você já fez o esquema que tem menos doses na pré-exposição e durante aquele atendimento, se preciso for, eles completam o esquema e fazem ou não o soro, ou a imunoglobulina. Legal.
é importante, né, o profissional, né, esse profissional considerado de maior risco, que ele faça uma sorologia no mínimo anual, para verificar se ele ainda tem proteção ou não, tá? Muitas vezes, também vai depender, às vezes, se a pessoa é uma pessoa muito suprimida, ela tem uma doença grave, né, um câncer, por exemplo, ela não vai responder não vai responder vacina tal qual responderia uma pessoa rígida sem nada. Então, esse profissional rígido, ele pode ter, né, uma proteção por muito mais anos. E é importante que ele faça essa sorologia para saber se ele está protegido ou não. Então é um acompanhamento constante. Está muito seco. É porque é uma vacinação profissional nesse caso, né? Entendi, é uma questão até trabalhista. Sim, E por que quando a pessoa vai até o serviço de saúde com acidente de risco, eles fazem, não sei se é sempre, né? Foi outra pergunta que surgiu, eles fazem a vacina do tétano junto? Porque provavelmente está atrasado com o tétano, então aproveita. Eles já aproveitam, então não tem nenhuma associação com a raiva. Até pode ter, né? Porque a gente sabe que o bacilo ali do tétano, ele fica na terra, ele fica no ambiente. E muitos desses acidentes acontecem em rua, em que há risco de tétano também. Como é uma vacina que precisa de reforço a cada 10 anos, e grande parte dos adultos não faz isso, a partir do momento que ele está ali no serviço de saúde, a gente aproveita e bota também em dia, né? Vai que aquela lesão foi suja, por assim dizer, né? Que tinha envolvido terra, metais, seja o que for, que possam estar contaminados pelo tétano também. É uma oportunidade da atualização e também é uma prevenção, tal qual a Flávia acabou de falar. Né? Às vezes a pessoa não desenvolve raiva, mas desenvolve tétano, porque deixou de vacinar. Então, e por isso é importante a atualização do cartão. E, de maneira geral, toda cidade é obrigada a ter o esquema voltado para essa doença. Se não for em um posto de saúde, é no hospital. Porque me questionaram muito aqui também a respeito de casos que aconteceram e que a pessoa se dirigiu até um posto de saúde e o posto de saúde não tinha a vacina ou não tinha o que era necessário para agir na hora. Mas então a pessoa teria que se deslocar até um hospital e aí com certeza o hospital vai ter esse esquema disponível para a pessoa. Nem sempre. Nem sempre. Tá? Tá. Conta de Minas Gerais, aí eu conto o Rio de Janeiro. Nem sempre. Você imagina Minas Gerais com 853 municípios, onde agora o IBGE deu que o menor município do país é em Minas Gerais, é Serra da Saudade. Tem 822 habitantes. Então, você imagina eu deixar uma vacina como essa, que não tem uma produção em larga escala mundialmente, tá? Eu vou deixar lá em Serra da Saudade para não acontecer acidente nenhum. E aí a dose acaba vencendo, enquanto na outra cidade, vamos botar Pará de Minas, que é ali pertinho, faltou a vacina. Então, o que a saúde, ela tem toda uma hierarquia de serviços, né? Aí não tem vacina em Serra da Saudade na rotina, mas tem Pará de Minas, que é do lado. Ou o município, a Secretaria de Saúde, estou dando um exemplo, tá? Fictício. Ela manda buscar a vacina para atender essa pessoa lá em Serra da Saudade, ou ela encaminha o paciente, esse usuário, para Pará de Minas. Isso é um exemplo. Então, se monta, igual questão de soro, nós estamos com muita dificuldade na produção de soro no país. Soro e imunoglobulina, isso é uma crise mundial também. Então, você tem polos onde são acondicionados, porque tudo tem que ter um controle rigoroso de temperatura, tá? Eu não posso levar para casa o soro, a vacina e guardar na minha geladeira. Não é assim, ela tem que estar na geladeira própria para vacina, ou própria para o soro, né, Flávia? E aí você tem todo um cuidado. Então, você precisa
Muitas vezes você monta polos para esse tipo de atendimento. A aplicação do soro ou da imunoglobulina é hospitalar, né? Porque o paciente pode ter uma reação, então está ali. Que eles chamam de doença do soro, alguma coisa, mas é coisa que passa. A vacina nos postos de saúde. Então, muitas vezes você pode ir para uma UPA ou para um hospital que a pessoa vai ter um pouco de dificuldade para entender muito onde que ela vai achar. Você pode saber que ela vai procurar a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde daquele município vai saber orientar. Então, assim, o Brasil é muito diverso, são municípios grandes, de grande extensão territorial, e a população pequena ou de pequenas extensões, né? Então, municípios de tudo, todo no meio de um Pantanal, no meio da floresta. Então, a organização fica pelo serviço da Secretaria Estadual de Saúde, regional e municipal, para poder fazer o atendimento a todo mundo. E mesmo em um município grande, como no Rio, por exemplo, imagina São Paulo, que são muitos postos de saúde, não são todos os que têm. Ali no site da prefeitura, a gente vê, é fácil, qualquer cidadão pode consultar e ver em quais postos de saúde vai achar a vacina e o soro também em serviços especiais, não tem em todos os lugares. Precisando, ou desloca até o paciente, ou o paciente se desloca até o local onde aplica o soro. Aqui, por exemplo, estou em Belo Horizonte, né? Todos os postos têm profissional, médico, enfermeiro, treinado para o atendimento. São 152 unidades de saúde. Todos têm o profissional treinado. Aí, de repente, a Flávia teve um acidente, vem na unidade que eu trabalho, eu vou avaliar o caso da Flávia, ela precisa de vacina, eu vou encaminhar a Flávia para a unidade de saúde que tem vacina, que é referência na minha regional. Então, são 9 regionais de saúde, aqui a gente tem, em cada regional, 3 unidades onde tem a vacina. E Belo Horizonte, a gente faz a vacina por via intradérmica, que é uma forma de se economizar a vacina, né? Porque o frasco, ao invés de eu aplicar em uma, tem a mesma eficácia. Ao invés de eu aplicar em uma pessoa, eu consigo aplicar em 2 pessoas. E aí eu otimizo essa vacinação. O que os grandes municípios maiores, né, Flávia? A gente sempre orienta. Busque capacitar seu profissional da sala para a aplicação intradérmica, ela é toda delicada, diferente, é uma capacitação especial, para que você possa implementar essa vacinação de uma forma mais adequada. Deixa eu só fazer uma pergunta que surgiu aqui durante o nosso papo aqui. Nem sempre o soro ele é feito junto com a vacina. Muitas vezes a vacina é feita e o soro não é necessário. Isso. Ou existe um tempo após a aplicação da vacina que o soro também tem que ser feito. Na verdade, a pessoa perguntou sobre 7 dias, 7 dias antes, 7 depois. Não tem muito tempo, né? Ter a necessidade ou não ter a necessidade de soro, né? Isso. Aí tem, né? Porque se eu comecei a aplicar vacina hoje aplicou a minha primeira dose, mas o hospital não tem soro hoje. Eu posso aplicar esse soro em até 7 dias após essa primeira dose da minha vacina. Mas ou o o soro animal é morreu. necessário? Se tiver a indicação, o animal morreu. Aí, de repente, eu falo que isso é a coisa mais trágica que a gente fala em treinamentos, né? Olha, você tem um animal que é o observável. Aí mais o ferimento foi grave e tal, a indicação é de vacina. Você começa a fazer vacina. Mas, de repente, seu animal fugiu, foi para a rua e morreu atropelado. E aí? Não tem como acompanhar. Eu não tenho como observar. Aí, isso é o caso. Por isso que raiva é sempre assim. Eu falo assim, raiva, às vezes você fica doido. O que eu vou fazer com esse caso, né? Até que eu falei outro dia, eu acho que uma coisa super importante, você me desculpa de estar entrando e falando assim, mas é que todo profissional de saúde, que ele está ali na unidade, ele está atendendo, para ele salvar o guia de vigilância em saúde do Ministério, onde você tem um capítulo da raiva com todas as orientações, ele salvar o quadro
de indicação, que é super importante esse quadro, você ter, aqui, ó, é um quadro assim, ó, em que você, né, coloca ali fala assim, o acidente e tal, ele te orienta. Então é importante, salva na sua área de trabalho, se tiver que atender, tá ali, você pega. E sempre, né, Flávia, todo serviço tem uma retaguarda. Se lá na minha unidade eu estou com dificuldade, eu estou com dúvida nesse atendimento, eu vou buscar lá na Secretaria de Saúde alguém que possa me ajudar. Exato. Nessa definição da melhor condução. Esse é um trabalho que eu falo sempre, você é biólogo, né? Não é isso? Eu falo sempre, o trabalho tem que ser conjunto, né? Eu não posso trabalhar enquanto profissional de saúde do meu centro de saúde sozinha, nem da Secretaria de Saúde, que eu trabalho, né, na municipal, sozinha, nem a Flávia. Eu tenho que trabalhar em conjunto com a zoonose, com a, né, a turma da zoonose, onde você tem a biologia, você tem biólogo, você tem veterinário, você tem farmacêutico, tudo, porque eu preciso saber como é a condição desse animal. Eu tenho que notificar que o cachorro da Flávia me mordeu, eu preciso saber como anda esse cachorro dela. Né, que ele estava bravo e latindo aí agora mesmo. Né? Então, é uma doença que envolve espécies diferentes, então tem que ter um conjunto profissional também. Isso. E a zoonose, né, é essencial no controle da raiva animal, né? Ali no âmbito do município e do estado. O animal é uma vítima também. Com certeza. Então, a gente tem que fazer essa vigilância também de raiva no animal, não é só com os humanos, né? Que a gente está falando da vacina dos humanos, mas a gente tem que cuidar dos animais. O que eu sempre comento quando eu tenho que falar de qualquer doença animal, a primeira coisa que eu sempre falo é, gente, vocês têm que prestar atenção que o animal ele também não sabe que ele tem isso. Ele não tem culpa porque ele também não sabe que ele carrega o vírus. Então, ele não está fazendo nada por querer, né? Então, exatamente. E agora vem a pergunta, puxando até o gancho aqui, que eu já puxei ela aqui. Essa é a pergunta, talvez, de milhões aí. No caso da necessidade da vacina, a pessoa tomou, ela vai estar 100% protegida a partir da aplicação da vacina para aquele caso específico dela? Então, o que a gente tem de literatura? Quem é vacinado oportunamente, até hoje eu desconheço alguém que tenha adoecido de raiva e que foi vacinado. Não tem. São sempre pessoas que atrasaram procurar o serviço médico, já foram procurar quando começaram a ficar com sintomas, muitas vezes não associaram ao acidente com o animal, e aí é tarde. Porque muitas vezes, né, muitos profissionais esquecem, e o próprio paciente esquece de comentar que teve uma mordida. E ele está com sintomas estranhos. Então, até onde a gente tem dado, quem é vacinado oportunamente, atendido, lavou tudo direitinho, se precisou de soro, tomou, não adoeceu. Ótimo. E quais seriam esses sintomas? Os sintomas eles podem começar sem muita identificação, né? Um mal-estar, um cansaço, uma febre. Nem sempre acaba evoluindo porque as pessoas, né? Todo mundo lembra logo da hidrofobia? Nem sempre acontece a hidrofobia, mesmo no animal. Ele pode não estar babando, ele pode não estar com aquela, né? Ele pode estar simplesmente muito parado, muito apático. Então, acontecem esses sintomas gerais e que vão evoluindo para sintomas neurológicos. Então, a pessoa pode apresentar confusão, dificuldade de fala, dificuldade de movimento, movimentos anormais, que são todos sintomas de sistema nervoso. Tem alguma coisa acontecendo no sistema nervoso aí diferente. Até que ela acabe evoluindo e, infelizmente, a imensa maioria, né, quase a totalidade das pessoas, acaba evoluindo para a forma grave, onde ela acaba entrando em coma e morre. Então, hidrofobia não seria um outro nome da doença, é um sintoma da doença. É um sintoma da doença. Na verdade, é pela hiperestimulação do sistema nervoso e que dá aquelas alterações de comportamento e etc. e tal, mas
nem sempre acontece. Quando acontece, fica mais fácil, mas nem sempre acontece. Porque foi uma pergunta, a pergunta foi até assim, por que que ela também pode ser chamada de hidrofobia? Então, não, é a raiva onde um dos sintomas é a hidrofobia. É, que ele é clássico, né? Ele é fácil, né? Quando ele acontece num animal, ou e aquela coisa da salivação, da cialorreia, que é sintoma neurológico também, a gente faz um diagnóstico mais fácil, mas nem sempre acontece. E entre os animais, entre eles mesmos, o processo de contaminação é o mesmo que seria com a gente. É arranhadura, lambedura, mordedura, normal. Exatamente. Ah, E o animal que é silvestre, o risco da transmissão para eles também do morcego é bastante presente, né? Porque eles estão num ambiente ali vivendo na mesma situação, né? No mesmo ecossistema. e pensando no animal rural, por exemplo, cavalo, boi, enfim, a partir do momento que ele está vacinado, a chance dele contrair também é zero. É como a dos nossos cachorros e gatos que vivem com a gente, né? Em casa, se eles são o mesmo vacinados. processo. É. Então, para animal é a vacinação mesmo e tem que ficar bem ligado com o processo de vacinação. Isso. Tá. Outra pergunta que surgiu aqui, que sempre surgiu várias vezes, inclusive, o pessoal não entende muito bem o que é manter o animal em observação. Quanto tempo esse animal tem que ficar em observação, ou o que é observar ele? É realmente ficar o tempo inteiro ligado nele, observando ele para ver comportamento. Olhando assim, não. É você manter esse animal num local em que você sabe que ele não vai fugir, que ele não vai ter contato com outros animais, não precisa prender ele numa gaiola e ficar olhando para ele, não. Mas numa situação contida em que você possa observar a alteração de comportamento dele, sobretudo. Se ele começa a ficar mais apático, se ele começa a ficar mais agitado, para de comer, ou pode ficar mais agressivo. Se isola. Isola. Né? Tudo isso. De modo geral, eles se isolam, eles não ficam agressivos, eles agridem na hora que você vai provocar, porque eles, na verdade, estão ali recolhidos. E é isso, e por 10 dias. Isso que eu ia perguntar. Qual seria o tempo? 10 dias de observação. Por 10 dias de observação. E eu falo sempre que a observação do animal é a segurança da pessoa. Esse animal observado, você tem uma segurança de que ele... Porque se ele estiver infectado, se ele for desenvolver doença, em torno de no máximo 7 dias, provavelmente, muitas vezes ele nem chega ao 10º dia. Ele já morre antes. Tá? Então, é super importante essa observação, da forma que a Flávia acabou de falar. É a sua segurança, é mais uma atitude que você pode tomar para prevenir a doença. E a vacinação animal ela é dose única? É anual. Anual. É anual. Eles fazem anualmente. Então. E não ótimo. É uma vacina igual à nossa, é uma vacina animal, não é a mesma. Tá. E no caso de morcegos especificamente, só os hematófagos é que fazem a transmissão? Ou qualquer morcego, qualquer espécie de morcego? Qualquer morcego. O mais comum é o hematófago, porque ele procura para se alimentar, morder um animal. Mas a gente não pode encarar como só os hematófagos. Qualquer acidente com morcego ou com a saliva de morcego, né? Ele pode não morder, é de risco. Tá. Porque a gente não tem como vigiar, a gente não tem como vacinar, então é risco, ponto. A gente fala muito do frugívoro, né? Que é um ser que gosta das frutas. Então, hoje a gente também tem raiva transmitida pelo frugívoro, tá? Então, se o comportamento morcego, a gente... Nas grandes cidades, qualquer cidade, você tem as árvores ali na área urbana mesmo. O morcego está voando, ele voa de uma árvore para outra. Quando ele começa a alterar o comportamento, só voando baixo, está no chão, alguma coisa errada tem. Então, você tem que comunicar a zoonose para poder ir lá. Não vai tentar pegar esse morcego, não. Se for fazer alguma coisa, a gente fala muito até dentro de coisa de pegar
De repente, você chegou na área da sua casa, é uma área aberta, achou um morcego no chão. Você não vai tentar pegá-lo. Você tem um balde, põe um balde em cima, para ele não sair dali, chama a zoonose, porque a zoonose tem um pessoal capacitado para poder fazer o recolhimento, encaminhar para avaliar se é um morcego, né, se ele está infectado ou não. Então, tudo isso, existem, que a gente chama muito, né, a questão de cuidados especiais que você pode ter para evitar acidente e cuidados para evitar que a doença se instale. Ó, vou dar um exemplo pessoal. Meu filho, há uns 4, 5 anos atrás, foi mordido por um morcego na minha sala, enquanto ele estava deitado no sofá. Tinha muitas árvores, né? Eu moro num lugar que tem bastante mato, bastante morcego, e ele falou, é claro que é um comportamento anormal. O morcego não vai morder o pé de alguém que está deitado assistindo televisão. Então, ele teve que fazer a profilaxia completa, tomou soro e a zoonose foi informada, porque ele estava na região ali da Barra da Tijuca. Bom, para a gente finalizar, eu acho que é até uma pergunta que vai soar um pouco diferente no começo, mas eu acho legal fazer até para a gente desmistificar de vez qualquer coisa que apareça aí. As duas únicas opções que existem é a vacinação e o soro, porque me perguntaram aqui a respeito de colocaram até uma sigla, né? CDS, MMS, ozonioterapia, voltado porque tudo isso tem efeito em vírus, e como é o vírus da raiva, isso não é divulgado e tal. É vacina e soro, e nada mais ponto final. E lavar o ferimento antes, muito, água e sabão inicialmente, vacina se necessário, soro se necessário. E não existe uma terceira via. Uma terapia alternativa, não. Seria muito bom. A outra via, tem uma terceira via, né, Flávia? Se a gente for ver. É aquela que é só observação. De repente, o ferimento, o acidente, ele não é um risco. É observação do animal. Deu 10 dias, aí a zoonose vai ao local, avalia o animal está super bem, sem problema nenhum e tal, essa pessoa está liberada. Mas se acontecer alguma coisa com esse animal, mesmo que seja o atropelamento, sumir, né? Aí você realmente, por isso que a Flávia falou, tente mantê-lo num local que você vai ter segurança de que ele não vai fugir, de que você vai poder observá-lo mesmo. Aí, nesse caso, muitas vezes é só observação. A vacina, quando tem essa avaliação de que precisa de vacina. Ou, de repente, igual o morcego, não tem como observar morcego. Mas o boi e a vaca tem também, né? O boi e a vaca, o cavalo, observar. Aí eu vou fazer soro, né? Ou a imunoglobulina e a vacina. Perfeito. Bom, então acho que dentro das perguntas a gente já conseguiu esclarecer. Eu abro para a doutora Jandira e para a doutora Flávia. Se quiserem encerrar, fazerem uma observação, fazerem qualquer comentário, está aberto para vocês fazerem o que acharem necessário agora para a gente poder encerrar. Então, vou só agradecer estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Raiva já foi um flagelo muito maior do que hoje em dia. A gente conseguiu muita coisa com a vacinação de rotina dos animais urbanos, né? Já melhorou muito. Mas é uma doença fatal. A gente não pode contar que desses 5 que sobreviveram na humanidade, a gente vai ter sorte, essa mesma sorte. Então, é uma doença, em princípio, fatal, que a gente tem que procurar ajuda sempre que ocorrer qualquer situação de risco. E saber como fazer isso, né? Eu acho que é isso que é importante aqui. Procurar o serviço de saúde público, que é quem está treinado, quem é atualizado também e recebe tanto a vacina como o soro para poder atender a população, e não menosprezar, né? Mas também não perseguir os animais, não achar que o animal está esquisito e querer liquidar com o animal. A gente também tem que pensar que eles são
tão vítimas como nós e que nós somos responsáveis por eles. A gente não consegue cuidar do animal silvestre, do morcego, ainda que seja urbano. Mas aqueles que estão sob nossa guarda, nós temos obrigação de cuidar, para nos proteger também. Ótimo. Eu também quero agradecer muito, adorei, gostei demais, né? É tão bom a gente estar podendo bater papo assim, né? É aquilo que eu falei desde o começo, nós temos hoje, né? Toda a tecnologia a nosso favor para nos ajudar, né? A estar treinando, a estar passando informações, lembrar aquilo tudo, não mexa com animal desconhecido, animal de rua, evite o acidente, lavar com água corrente e sabão, procurar um serviço de saúde e seguir as orientações corretas. E se for indicado vacina, fazê-la na data corretinha, bonitinha, porque é a sua proteção. Né? Não maltratar animais, né, gente? É o que a gente fala tanto o tempo todo, né? E você pode também pegar informações dentro do site, né? raivamata.com.br, ali a gente tem, né? A vacina não tem contraindicação. Nenhuma. Contraindicação é a raiva que mata. gestante pode tomar. E a gente pensar assim, eu não sei se vocês observaram que nós, nem eu nem Flávia, falamos que ela é 100% letal. Porque a gente tem, o Brasil, por exemplo, nós temos 2 casos que trataram, né, para poder tratar, tanto que o Ministério tem um protocolo, você acha no site, né, aquele profissional, ele tem um protocolo. Então, assim, a gente não pode falar, mas as pessoas ficam muito sequeladas, né? Muito sequeladas. Sobrevive, mas não sobrevive bem. Agora existe prevenção. Então, vamos lá, né? Vacina salva a vida, a gente fala isso o tempo todo. Com certeza. Né? Não é só a questão da raiva, são as outras, né? Eu vou puxar mais um pouquinho, posso? Rapidinho. Claro, tá? fica à vontade. A gente tem visto no país, nos últimos anos, uma queda nas coberturas vacinais. Eu, por exemplo, meus filhos todos foram vacinados desde criança. O Brasil tem, dentro do Programa Nacional de Imunizações, os calendários mais completos do mundo, né, Flávia? Super importante. Então, assim, procure uma unidade, atualize o cartão de vacina. Você viu que aproveita a oportunidade, atualiza do tétano. Então, a gente tem vacina não é só para criança, temos para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Então, vamos prevenir as doenças, né? Jovens como você, né? Que não viram poliomielite, não viram sarampo. Então, pegou um filhinho, vai levar seu filho para vacinar. Você se protegeu. Seu filho tem o direito de tomar vacina. Você tomou a vacina contra o Covid e se protegeu. Seu filho tem o direito de tomar a vacina contra a Covid. Então, vamos pensar no outro, vamos ter, né, uma atitude coletiva. Estou aproveitando a oportunidade para dar um recado também para esses mais jovens. Mas nós estamos com cobertura baixa e com risco das doenças, né, que a gente já eliminou, já controlou, está no nosso meio. Muito obrigada, desculpa o abuso. Imagina, é o que eu falo, eu sou nascido em 85 e sempre foi algo super normal a vacinação. E de repente é triste ver que um tempo depois a cobertura caiu e que não é levado a sério e não dá para entender não levar uma criança para se vacinar por qualquer motivo que seja, né? E essas doenças estarem voltando. Então, realmente é bem importante a gente fazer esse alerta sobre vacinação. Qualquer vacina sempre, né? A ideia é essa. Isso aí. É isso aí. Prazer conhecer você, Pedro. Muito prazer. Eu queria agradecer muito a oportunidade, mesmo sendo biólogo, dentro da área de certa maneira, eu aprendi demais hoje, tirei dúvidas até minhas realmente sobre a doença e agradecer a oportunidade de fazer uma live com 2 pessoas extremamente competentes dentro da área. Fiquei muito contente, é uma oportunidade única. Muito obrigado, doutora Flávia, muito obrigado, doutora Jandira. E eu acho que a live foi muito proveitosa. Galera gostou, estou acompanhando o chat aqui, está todo mundo colocando que foi muito bom. A gente chegou a atingir 250, 270 pessoas na live, um número bem legal.
Então, acho que deu para gente conscientizar muita gente hoje. Foi bem proveitoso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Pronto. Então, para a galera que acompanhou a live, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo. Eu acho que deu para esclarecer bastante sobre a doença. E obrigado pela presença. A live realmente lotou, foi muito legal. Espero que todo mundo tenha aproveitado, que tenha dado para tirar dúvida de todo mundo, esclarecer os mitos e tudo mais. E até a próxima live, pessoal. Um abraço para todo mundo, viu?